Olá, companheiros. Estamos começando mais um programa Trabalhismo na História. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber o senhor Paulo Tim, signatário da Carta de Lisboa. Senhor Paulo, muito obrigado aqui por estar nos recebendo pelo Centro de Memória Trabalhista. E eu gostaria de começar com o senhor. O senhor é carioca, senhor Paulo? O senhor nasceu no Rio de Janeiro? Eu sou carioca de nascimento, né? Embora tenha voltado muitas vezes para o Rio para trabalhar, inclusive no governo Brizola, na verdade, eu saí do Rio de Janeiro com 4 anos de idade e fui para o Rio Grande do Sul, porque meus pais eram gaúchos. Meu pai é militar, né? E eu nasci no Rio de Janeiro, nasci no Realengo, na Vila Militar. E como é que era a infância no Rio Grande do Sul, senhor Paulo? Como é que foi a infância no Rio Grande do Sul? A minha infância se deu principalmente na cidade de Santa Maria, do coração do Rio Grande, né? Onde lá cheguei eu com 6 anos de idade, porque meu pai, antes disso, ainda morou no Ijuí, né? Serviu no Ijuí. E aí, enfim, frequentei as primeiras letras na cidade, num grupo escolar, e era uma cidade, naqueles anos 50, né? 1950, 51, era uma cidade modelo do Rio Grande do Sul, em termos de estabilidade, em termos de configuração urbana, uma cidade muito bonita, né? Era sede, era um entroncamento ferroviário do Rio Grande do Sul, então é uma cidade que tinha muitas particularidades sociais, né? Tinha um movimento dos ferroviários fortes, tinha muito estudante, tinha muito militar, e era uma cidade principalmente de classe média, né? E ali tive eu as minhas primeiras experiências de todo tipo, né? E mesmo tendo saído de Santa Maria, onde eu morei ali até 1955, na verdade, continuei frequentando a cidade até 1960, porque era meu berço, eram meus amigos, era a minha grande farra, meus tios, minha avó, parentes, todos continuavam morando lá, e eu tinha adoração por Santa Maria, pela Rua do Comércio, os verões quentes, os bailes de carnaval, as namorações, né? O senhor Enfim, curtiu, então, a juventude, então? felizmente curti muito bem, vivi um período de morava numa travessa pequena no centro da cidade, muito menino, muita festa de São João, muita festa de Natal, muito muito bom. Tive bons momentos na infância em Santa Maria, né? Certo. E nesse momento da juventude, senhor Paulo, o Brasil era um momento que o Brasil vivia uma efervescência política muito grande, né? Na década de 60, no final da década de 50. Como é que era o debate político nessa época de juventude? Porque depois o senhor vai estudar economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é isso? Como é que era o ambiente político? Bom, para começar, né? Em Santa Maria, eu era muito menino, né? Eu saí da cidade com 10 anos de idade, mas tive uma experiência muito forte, né? Porque eu vivi a morte do Getúlio em Brasília, em Porto Alegre, em Santa Maria. Casualmente, naquele dia da morte do Getúlio, eu tinha saído vestido de escoteiro, né? E minha tropa era Roque Gonzalez, e tinha como lenço um lenço vermelho, umas debruns assim, brancos, né? E eu saio à rua naquele dia fatídico, que foi o 24 de agosto, e me encontro no centro da cidade com uma turba que vinha subindo a famosa Avenida Rio Branco, eram ferroviários principalmente, né? Indignados com o suicídio do Getúlio, e eles me apontavam e falavam muitas coisas, me falavam mal. Eu não entendia, era muito pequeno, né? Na hora do almoço que eu cheguei em casa, eu expliquei para o meu pai, eu digo, pai, estava lá, tinha muita gente, e aí eles falavam mal, me xingavam, e o pai disse, você foi com esse lenço vermelho, que era o do escotismo? Eu digo, sim. Ele disse assim, tem sorte que não te mataram, porque o Getúlio usa lenço branco, o Getúlio é chimango, e esse lenço é o lenço Maragato, é o lenço que
de certa maneira, os chimangos, que eram os descendentes do Getúlio, herdeiros do Getúlio, se enfrentaram. Então, essa foi a minha primeira experiência, imagine, né? Mas aquilo ficou como um acontecimento. Chegando em Porto Alegre, eu já era mais jovem e já vivia um pouco mais, né? Lembro muito bem, fui estudar no Julinho, que era uma escola que era uma escola pública muito conhecida, né? Em Porto Alegre, pela sua politização, né? É uma escola que, veja o nome, Escola Júlio de Castilhos, que era o nome do grande líder, que era o líder que viria a resultar, no fim, no criador de um pensamento republicano radical, que, inclusive, enfrentou-se no Rio Grande do Sul com duas guerras, que foram as que se enfrentaram com o governo de Porto Alegre, a de 1893 e a que termina em 1925. Bom, o Júlio de Castilhos já carregando esse nome, que era escola, aí a fermentação era muito grande. E tive aí, fiz o meu ginásio, terminei o ginásio em 1959, já aí com muita intensidade de debate político. Eu posso me lembrar muito bem da campanha, por exemplo, que foi a campanha que já me lembro bem da campanha do Juscelino e me lembro bem da campanha depois, que foi a campanha de 60, que o Lott disputou com o Jânio Quadros. Mas, Então, já Porto Alegre me deu uma intensidade de vida política muito grande. E aí se discutia muito o Brasil, né? mas a questão do Colégio Júlio de Castilho, o Julinho, né? Que, É, assim, o Brizola estudou lá, foi presidente do Grêmio, né? Vários companheiros estudaram lá. Era uma escola que, na linguagem se diz, era uma escola de subversivo, né? Por que é. o Julinho era uma escola de subversivo, senhor Paulo? Bom, em primeiro lugar, uma escola pública que, enfim, ela recolhia os filhos de uma classe média, mesmo de classe baixa, né? Eventualmente, um ou outro daqueles mais abastados ali que moravam perto da Zenha, eu já peguei o Julinho na Zenha. Então, aquilo ali criava um clima muito favorável. Muitos professores, inclusive, já seriam mais tarde conhecidos como professores que se destacavam em debates políticos, as aulas tinham um caráter mais republicano, a gente costumava dizer, né? Eu guardo ainda desse período do Julinho uma amizade que está no PDT, que é o Trajano Ribeiro. Sim. Desses anos, nós frequentávamos, digamos, não só o Julinho, como frequentávamos aquele período em Porto Alegre muito rico, né? em, em participação, em vida social, em vida cultural. Porto Alegre ainda vivia nesse período, que vinha já desde os anos 40, aquilo que nós chamamos de um certo iluminismo precoce, né? Ele gerava em torno da Livraria do Globo, que ali reunia grandes intelectuais, e produzia duas grandes revistas que fermentavam os debates na cidade, que era a Revista do Globo e a revista mais intelectualizada, que eu ainda guardo alguns exemplares aqui, velhinhos, velhinhos, que era a revista Província de São Pedro, que era uma revista tipo Civilização Brasileira. Estou falando isso final dos anos 50, que eu já vivia, né? E isso, o Julinho acabava fermentando isso com grandes debates e grande participação de todo mundo. E eu se revelando ali vocações, né? Principalmente vocações políticas que desembocavam depois na universidade. E o Julinho dava os quadros mais populares, mais ligados à causa popular. Eram socialistas, trabalhistas, comunistas, né? E já mais tarde, aí na década de 60, no meio já universitário, acadêmico, aí é bem mais intenso o debate, a minha participação. Bom, aí vinham outros membros de outros colégios, que eram os colégios
pagos, colégios privados, né? E que tinham uma elite intelectual que se notabilizava por serem bons alunos, foram depois grandes profissionais, né? Mas um pouco mais distantes da política, viam a política já com uma certa... Eles já tinham uma visão menos militante, embora muitos deles com posições, né? Bom, isso, então, terminando o Julinho, que eu termino o meu ginásio em 1959. E aí, já na década de 60, eu fiz concurso e entrei para Porto Alegre, que se chamava Escola de Cadetes. Não sei se ainda existe isso, mas era uma preparação de quem ia para a escola militar, ia fazer carreira militar. Na minha casa, meu pai era militar, os 3 homens, não tinha choro nem vela. Terminava o ginásio, tinha que ir para uma escola militar. E lá fui eu, entende? Aí já fui em 1960. Bom, aí, não só eu já estava um pouco mais amadurecido, um pouco mais atento, né? E vivi, principalmente um ano depois, eu já no segundo ano, aí em 1961 eu vivi a legalidade. E como é que foi esse processo da legalidade? O senhor lembra onde o senhor estava quando o Jânio renunciou? Como é que começou a... Me lembro da hora, É. porque era um fim de semana, não sei se coincidia com um sábado ou domingo, e assim, na vida militar ou de internato, é muito comum que você anseia pelo dia que você sai para a rua, né? Porque aí você dá uma respirada. E eu me lembro que estávamos em forma, né? Era comemoração do Dia do Soldado, o quartel começa cedo a vida, e a marcha, aquilo. E em torno do meio-dia, já, quando estava todo mundo preparando para sair, houve já uma espécie de toque de recolher dentro do quartel, e todo mundo voltou para a companhia e ficamos de prontidão, e aí já tinha um anúncio da saída, né, da saída do Jânio, né? E aquilo, claro, gerava uma conversação interna muito grande, né? E imediatamente, naqueles dias mesmo, o Brizola levanta a resistência, e uma particularidade, né? Porque a escola de cadetes era subordinada ao Rio de Janeiro, e do ponto de vista militar, que era um estabelecimento de ensino, era vinculado ao Departamento de Ensino. E quando o Terceiro Exército adere à legalidade com Brizola, a escola de cadetes ficou numa posição difícil, né? Porque o comandante deveria decidir por conta própria se acompanhava o general Machado Lopes ou se seguia leal ao Rio de Janeiro, né? Que era, enfim, a tentativa de golpe do Rio. Mas me lembro muito bem, inclusive, porque nós ficamos, o pessoal da escola de cadetes ficou não só de prontidão, como eu fiquei vários dias dando guarda num canhão antiaéreo que foi deslocado para a proteção da escola militar, né? Então, tem Agora, foto. essa indecisão no quartel, né, na escola de cadete, deveriam ser horas muito tensas, né? Porque existia a possibilidade, inclusive, de atacar a população civil que cercava o palácio com o Brizola, né? Porque Exatamente. a adesão do Terceiro Exército foi fundamental para a virada do jogo na questão da legalidade. Hoje, depois de tanto tempo, como é que o senhor avalia aquele cenário político, né, de incertezas, né, com relação às Forças Armadas, com relação ao Jango, né? Como é que o senhor avalia hoje, à luz da história, esse momento dramático do Brasil? Foi um momento importantíssimo, né? Porque todo mundo, naquele momento, não só na cidade, como também dentro do quartel, todo mundo só falava em política, né? E o que vai acontecer, para onde vamos, como é que vai ser. E quando você está numa posição, inclusive, de soldado, né? Você fica preocupado, porque de uma hora para outra você é convocado para uma missão. E dentro do quartel é muito difícil você ter uma posição diferente, né? Mas gerou muita discussão. Na época, nós éramos os 300 cadetes, gerou muito debate, muita discussão. Havia uma efervescência,
porque também, na época, os professores, como até os comandantes de companhia, eles não pensavam de maneira uniforme. Hoje é completamente diferente. Hoje há uma uniformidade de pensamento, porque qualquer dissidência foi eliminada em 64. Mas, naquela época, em 61, os professores tinham visões diferentes, os comandantes de companhia, o meu comandante de companhia era um capitão que viera da FEB, e havia uma tradição já dentro daquela época de oficiais que vinham da FEB, que tinham tido uma vivência de guerra, tinham uma visão mais complexa da atividade militar, do mundo político, né? Era diferente de militares que não tinham ido, que eram um pouco mais enquadrados militarmente. Eu tive a sorte de ter um comandante de companhia que marcou muito nessa época. Lógico, eram conservadores, mas eram capazes de fazer reflexões sobre o Brasil. Esse capitão, lembro até do nome dele, era o capitão Oswaldo Puglia, um ex-febiano. Então, isso marcou muito, né? E eu tenho um evento, um acontecimento, que eu conto até numa das minhas crônicas. Quando já arrefeceu o movimento, nós ficamos de prontidão, não saíamos, né? E a prontidão dentro do Exército, você não tira nem uniforme, você dorme de uniforme, né? E aí, quando houve uma primeira liberação, a gente fica sem saber do mundo externo, né? E liberaram para que quem morasse em Porto Alegre pudesse ir em casa, mas não podia colocar uniforme de passeio, tinha que ir em uniforme de instrução. Bom, você imagina, eu com 16 anos, eu sou muito pequeno, eu sou magro, naquela época eu tinha 44, 45 quilos e 1,60 m. E aquele capacete, a minha cabeça ficava dançando naquele capacete. E eu era o que se chama de serra-fila, né? Em todas as formações, eu era sempre o mais baixinho lá atrás. Bom, nesse dia, quando já acalmou a composição, houve um entendimento político, então fomos liberados para em casa e eu saio de uniforme de instrução e vou pegar o bonde. Mas com uniforme que a gente chama de instrução, mas é um uniforme de combate, né? De capacete, cinturão. E aí eu tive uma experiência muito comovente, porque eu estava esperando o bonde que ficava atrás da escola, e quando eu entro no bonde, imagina, eu menino, né? Eu fui muito aplaudido. Eu fico até hoje comovido. E aí foi decisivo. Foi a minha primeira ligação com o mundo político. Claro, continuei sendo menino e tal, depois eu saí da vida militar, não era minha, né? Mas foi uma experiência marcante, porque eu vi, num momento, como é importante essa ligação do exército com o povo e como o povo interpretou isso corretamente, entende? A ponto de quando eu entro no bonde, sou aplaudido. Fiquei sem jeito, né? Mas, enfim, eu conto isso porque você perguntou o que há de fases marcantes da vida da gente. E, a partir daí, desde então, eu sempre tive o Brizola, inclusive, como meu comandante, sempre o chamei de comandante. E Agora, talvez... quando o Jango aceita o parlamentarismo, né, embora o senhor, na época, era muito novo, né, qual a avaliação que o senhor tem de o Jango ter aceitado o regime parlamentarista? Porque o Rio Grande do Sul ficou muito decepcionado, principalmente as pessoas que estavam com o Brizola, né, porque não queriam que o Jango aceitasse esse acordo. Qual a avaliação do senhor sobre o acordo que o Jango fez para a questão do parlamentarismo e a saída da crise ser a saída parlamentarista? Bom, uma coisa foi o que eu senti na época, né? Como você está numa situação, vamos dizer assim, de combate, sempre que falam em paz, você respira aliviado, né? Porque quem tem medo, né? Então, claro, ainda mais muito jovem, e sem entender da complexidade do que estava acontecendo. Claro que com os anos eu fui reavaliando aquilo, né?
E a gente também está sempre reavaliando aquele momento, né? Vi algumas vezes o Brizola, inclusive, falar sobre isso na convivência que tive com ele, né? Acho que foi uma oportunidade perdida de ter feito uma ruptura mais radical no Brasil, no sentido da afirmação de interesses nacionais e populares, né? Porque havia um estado de espírito de confronto, em que, inclusive, as forças mais conservadoras não estavam preparadas para esse confronto. Poderiam até levar melhor, como aconteceu na Espanha, mas seria um confronto de proporções, porque o Rio Grande estava muito determinado a cumprir a legislação, a Constituição, as últimas consequências. Aqui eu sempre faço um parêntese, né? O Rio Grande do Sul é um estado muito politizado. Politizado não quer dizer de esquerda, quer dizer que aqui todo mundo tem uma posição. E desde os anos 30, quando Getúlio sobe para fazer a Revolução de 30, ele juntou e deu um laço, enlaçou o lenço branco com o vermelho. Isso deu ao Rio Grande do Sul, unido, a possibilidade de vitória em 1930. Aquele momento era um momento que o Rio Grande estava unido de novo em torno do Brizola. Se tivesse levado a exigência de entregar o poder ao Jango as últimas consequências, o Rio Grande certamente teria seguido e teria uma grande capacidade de ofensiva, porque havia uma mobilização muito grande. Agora, a verdade é que o Brizola, na época, ele ficou muito chateado, aquele foi o início quase que de um distanciamento dele do Jango, né? E com os anos ele continuou reconhecendo que foi uma oportunidade perdida para que as forças populares pudessem ter levado adiante e com isso teriam evitado o 64 que veio mais tarde, né? Porque aí de 61 a 64 as forças conservadoras, articuladas internacionalmente com governos ocidentais, principalmente Estados Unidos, teve tempo de desfechar o golpe final. E foi nesse tempo em que eles intensificaram, inclusive, a sua presença na vida política institucional brasileira. Financiaram campanhas, financiaram políticos, financiaram, enfim, uma presença que fez com que, em 64, os governadores do Rio, São Paulo e Minas Gerais fossem de oposição ao Jango, e também do Rio Grande do Sul. Então, o Jango, quando chega em 64, embora tivesse com 70% de apoio popular, ele estava sem apoios, digamos assim, para poder fazer uma resistência que, em 61, teria sido certamente diferente, né? Agora, voltando um pouco, né? Ali na legalidade, o senhor viu o Brizola com uma grande liderança, com um dos grandes nomes da política nacional, um líder, né? Mas depois o senhor também vai estudar economia na Universidade do Rio Grande do Sul. Esse período da campanha da legalidade até 64, né? Como é que foi a vida do senhor de estudos e a política? Foi um período vamos assim, sem muita atividade política. Eu estava já tentando trabalhar, fui trabalhar, né? Inclusive saí do Rio Grande do Sul, eu estava querendo viver um pouco experiências, né? E passei no Rio de Janeiro, que era a minha cidade natal. Nessa época, o Rio de Janeiro estava em obras, com o Carlos Lacerda revirando aí o aterro, né? E depois fui trabalhar como vendedor em Santa Catarina e Paraná. Fiquei um ano e pouco trabalhando, né? Quando eu voltei em 63, meados de 63, aí eu já fui para a faculdade, fui preparar a faculdade, né? E continuava trabalhando, porque eu sempre fui muito independente, saí de casa praticamente desde a da época que fui para a escola militar, eu vivia já a minha vida por conta própria. Então, em 64, sim, em 64 é que eu tive
uma vivência política mais ativa, porque vivíamos um grupo de estudantes ali em Porto Alegre, né? E principalmente a colônia de Santa Maria, né? E já esse pessoal todo era bem mais politizado do que eu. Eu viver esse período de 61, 64 meio fora do circuito, mas imediatamente me inteirei com eles e passei a viver a vida política estudantil, né? Na verdade, ainda fiquei um tempo estudando em Santa Maria, mas depois, em 66, eu passei para Porto Alegre, porque eu fui fazer também ciências sociais, eu passei na filosofia. Então, aí eu passei a viver a vida política estudantil com muita intensidade, já nesse período de 66 até 68, né? E que é aí que eu tive o meu aprendizado político, principalmente porque a Faculdade de Filosofia era o centro da efervescência intelectual, política. E eu devo dizer que eu entrei ainda muito imaturo nisso, não só pela juventude, porque eu não vinha de uma família politizada ou intelectualizada. Minha família era uma família de classe média, meu pai militar, não tinha visão política profunda, né? Então, para mim, esses anos na faculdade de filosofia foram uns anos principalmente de 66, né, até 68, foi em que eu comecei a me situar politicamente e participava. Nessa época, participei ativamente. Nessa época, na política estudantil, dois grupos marcavam posição, né, de resistência, que eram os mais fortes. Era o Partidão, que era o Partido Comunista, e era a AP, que reunia o que nós brincando chamávamos de canalha canônica, né? Que eram principalmente o pessoal mais bem comportado, né? E até de boa formação. Já havia na época também, mas não tinha expressão tão grande, o PCdoB, que fizera dissidência com o Partido Comunista em 61, tinha alguns elementos assim muito preparados, muito combativos, que eram trotskistas, né? E havia uma figura apenas, que eu me lembro, que era um trabalhista assumido, que era o Índio Vargas, que já nessa época, mesmo na faculdade, era jovem, mas tinha uma posição trabalhista. O trabalhismo não tinha expressão política dentro do movimento estudantil. E aqui uma observação minha, né? Acho que o trabalhismo padeceu em todo o Brasil de uma certa incapacidade de se situar doutrinariamente. Ele foi um movimento exitoso e que, de certa maneira, mudou o Brasil, mas não conseguiu se consubstanciar academicamente. A gente não consegue ver uma universidade onde predominassem as teses trabalhistas, a formação trabalhista, os intelectuais trabalhistas. Embora tenha muitos intelectuais, né, como o próprio Pasqualini, Josué de Castro, Luiz Teixeira, é uma das correntes com o maior número de intelectuais no Brasil. Eram guerreiros, entende? Guerreiro Ramos também. Exatamente. No Rio de Janeiro, havia uma fermentação, uma aglutinação maior, que era o ISEB, e que reunia intelectuais de envergadura, que foram grande parte, que ainda são as referências, muitas vezes, para que a gente compreenda um pouco do que era a experiência do trabalhismo a partir de Vargas. Mas eu digo isso porque havia pouca expressão na universidade do trabalhismo. Eu atribuo isso a essa insuficiência que houve do trabalhismo, seja de Vargas ou mesmo na época do Jango, de se instalar, digamos, academicamente e produzir academicamente uma teoria da sua existência. Não havia. O trabalhismo era um movimento em ação e que ia fazendo o Brasil e que teve que se enfrentar no país com teses como, por exemplo, teses muito bem consistentes, que foram as teses da Universidade de São Paulo. Quando São Paulo enfrenta o Getúlio e perde, resolve enfrentar o getulismo com a experiência nacional desenvolvimentista, vai enfrentar através da criação da universidade,
que tem no seu ato de criação o objetivo central de combater o getulismo. Então, isso não é pouca coisa. Era uma universidade rica, estadual, financiada e apoiada por grandes grupos, que eram os grupos econômicos poderosíssimos, e isso gerou um pensamento, que eu diria assim, nas ciências humanas, na sociologia, na política, gerou uma forte tendência, que era até uma tendência antitrabalhista. E isso se refletia na universidade. Nós não tínhamos, nesse período, referência, estou falando dos 66, 70, não havia referências teóricas que pudessem alimentar o movimento estudantil e criar uma alternativa ali também, né? O trabalhismo praticamente se eclipsou depois do golpe. Havia momentos até 66, principalmente pelo papel do Dotel de Andrade, foi muito meu amigo, foi nosso último líder e que resistiu até o último momento à ditadura militar, mas depois disso, quando se dissolveram os partidos, o trabalhismo fica, digamos assim, como reminiscência. E, ao mesmo tempo, a experiência nacional desenvolvimentista que tivera no Jango o seu ápice, com a luta pelas reformas de base, vinha sendo combatida ferozmente, a direita pela ditadura e a esquerda pelos seus sociólogos da Universidade de São Paulo, com essas teorias do populismo, enfim, com coisas do gênero. E as Forças Armadas, de uma certa forma, compram essa ideia, porque o golpe no Brasil, tentaram dar o golpe no Getúlio e levaram o Getúlio ao suicídio. 10 anos depois, eles conseguem dar o golpe. O golpe foi contra o trabalhismo, né? As suas Sim, ideias e tal, né? O senhor que é filho de militar também, teve na escola de cadeia e tal, como é que o senhor avalia o pensamento das Forças Armadas naquela época? Porque esse choque tão grande das Forças Armadas contra o trabalhismo e contra as forças progressistas. Qual a avaliação do senhor sobre as Forças Armadas daquela época? Olha, é muito difícil, né, a gente falar nisso hoje, mas a verdade é que, principalmente o Exército Brasileiro, ele, no final do século XIX, ele foi fortemente influenciado pelo positivismo. E essa experiência com vários oficiais, eu vou dar um exemplo de um oficial dessa época que fez a República e depois passou a ser reverenciado no Brasil inteiro, Marechal Rondon. Marechal Rondon era um positivista, membro das Forças Armadas, participou da proclamação da República e, depois da proclamação da República, teve várias funções. O Exército teve um papel progressista no seu tempo. De certa maneira, costumamos que foi uma tese oriunda, muito divulgada por São Paulo, de que a República foi um golpe de Estado dado numa madrugada por militares que eram monarquistas e que mantiveram tudo como estava. Não é bem assim, não. Entende? A verdade é que a República foi uma ruptura com um regime que era um dos mais retrógrados do mundo, a ponto de vários visitantes estrangeiros que vinham ao Brasil naquela época, como Darwin, por exemplo, eles saíam daqui e diziam: nunca mais volto nessa terra, é a terra mais incivilizada do mundo, porque vivíamos sob a escravidão, as maldades praticadas contra os negros escravos do Brasil, que se arrastariam pelas décadas adiante como práticas do patronato, elas eram dominantes no Império. A República, ela iniciou, e a República foi uma intervenção militar que veio no bojo da campanha abolicionista, que mobilizou muito, principalmente Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sempre o Brizola dizia o seguinte: Rio de Janeiro tem raízes, e é uma caixa de retumbância, porque já na campanha abolicionista, ideias que eram ideias republicanas avançadas foram ganhando terreno. Em São Paulo, também. E no Rio Grande do Sul, mais ainda. Tanto que, logo da proclamação da República, nós vamos ter a instalação no Rio Grande do Sul de um governo, que é um governo republicano, de Júlio de Castilhos,
que depois entrega o poder para o Borges de Medeiros, e o Borges de Medeiros entrega para o Vargas. E o afilhado e herdeiro do Vargas é o Brizola. Então, há uma linha de sucessão em que havia realmente uma interação muito grande de certos segmentos civis com militares progressistas. O Rio Grande do Sul talvez tenha sido o caso mais avançado, porque na época do Floriano Peixoto, quando ele assume a presidência da República, tem a revolta da Armada. E a revolta da Armada se refugia na capital de Santa Catarina, que era a Ilha do Desterro. E o Floriano Peixoto pede ao governador do Rio Grande do Sul, que era o Júlio de Castilhos, republicano, que combata a revolta da Armada. Só que Júlio de Castilhos está às voltas aqui também com dissidências internas que faziam a guerra chamada federalista, que tinha como um dos seus principais líderes o Gaspar da Silveira Martins, que fora líder do Império. Então, ainda era aqui um movimento restauracionista, e o do Custódio de Melo também, pois não é que essas duas colunas se encontram. A coluna federalista sobe para apoiar a revolta da Armada, para subir o rio e destituir o Floriano Peixoto. E aí o Peixoto pede apoio ao Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos cria a Brigada Militar, sobe a Ilha do Desterro, que era a capital de Santa Catarina, e os combate e os vence. E muda a capital de Santa Catarina do nome de Desterro para Florianópolis. Então, apenas para mostrar e dizer que o Exército tem, na sua origem, principalmente a origem que vem do fim da Guerra do Paraguai e da proclamação da República, tem um corte nacionalista e positivista muito forte e que teve incidência na vida do país durante todo o governo Vargas. O governo Vargas se constitui, desde 30, em cima do tenentismo, que era uma corrente militar reformista, que pretendia mudar as feições do Brasil, não apenas políticas, mas econômicas. Então, tudo isso mostra que os militares que deram apoio ao Getúlio durante praticamente todo o governo do Getúlio, os problemas vão começar a acontecer no pós-guerra. Então, no pós-guerra, sim, os Estados Unidos passam a ocupar uma função hegemônica no mundo ocidental, começam a incentivar os países da América do Sul para a sua aliança do que eles esperavam que poderia ser a Terceira Guerra Mundial contra o comunismo. É o reinado da Guerra Fria, que vai desde 47 até 91, e isso traz, principalmente parte dos militares que vieram da guerra e que aderiram a essa tese, forma uma coluna, que é uma coluna de militares que são dissidentes. No início, eles são dissidentes, porque o grosso das Forças Armadas, elas apoiavam o modelo de desenvolvimento nacional, desenvolvimento do Getúlio. Isso é tão forte, que mesmo depois da ditadura militar, os generais, mesmo na ditadura, continuam defendendo o modelo getulista. Eles defendem o Banco do Brasil, defendem a Petrobras, isso vai até o Geisel. O Brasil sofre uma mudança muito grande quando sobe o Figueiredo com Delfim Neto. Mas até o Geisel, o modelo que era da promoção das transformações econômicas do país, era apoiado pelos militares. Eles, claro, tinham uma visão diferente, dissidente, com relação ao manejo da política. E nisso eles foram muito influenciados por essas teses de populismo, foram influenciados também por essas campanhas que os americanos faziam e gastavam fortunas com hippies, com não sei o quê, com campanhas que iam para o rádio, que já começavam aparecendo, e que influenciaram os militares, levando-os a um medo do comunismo. E achando esse medo do comunismo, eu entendo o que o senhor está falando, mas é uma coisa muito ilógica. Por exemplo, eles acusavam Jango de comunista. Jango era um dos maiores donos de terras do Brasil, era um grande empresário, né? Jango pode ter todos os defeitos, mas ele nunca foi comunista. Nem o Brizola. Nem o Brizola. Nem o Brizola. Então, quer dizer, há também uma certa
uma doutrinação que não Foi, corresponde à realidade foi, das lideranças trabalhistas, foi. né? Na verdade, a doutrinação acontecia não era por causa de ter aqui ou acolá um comunista ou outro comunista, né? É porque o modelo de desenvolvimento sustentado pelo Vargas, sustentado depois pelo Jango, e por isso que nós chamamos de nacional desenvolvimentista, prometia fazer do Brasil uma grande potência. O Brasil já era uma referência na área da matemática. O Einstein esteve no Brasil e o Brasil era uma potência nuclear em formação. O Brasil prometia, seguindo aquele curso de fortalecimento das empresas nacionais e de fortalecimento da soberania nacional, a liderança, que era a liderança nacional desenvolvimentista, ela prometia fazer do Brasil uma liderança não só na América Latina, mas mundial. Então, no momento que isso acontece, claro, os americanos ficam com medo da concorrência, do que pudesse representar o Brasil no panorama global, e aí, na verdade, usam essa história do medo do comunismo para combater a política econômica que era do nacional desenvolvimentismo, sustentada pelos trabalhistas. Era uma desculpa esfarrapada. Até hoje, a gente vê o Bolsonaro falando nisso, nem existe mais comunismo, nem existe, entende? Se é que o Vargas não era comunista, nem o Brizola, o Lula também não tem nada de comunista. E se olhar esse gabinete dele, não sei, talvez tenha um ou outro ali que é do PCdoB, mas absolutamente minoritário. Bom, então, só para te dizer que esse foi um resultado do pós-guerra e da presença hegemônica dos americanos no mundo e que levaram a combater, não só na América, no Brasil, a combater em outros países também. Por isso que é uma sucessão de golpes no mundo inteiro, entende? No Paquistão, na Guatemala, na Argentina, e que leva depois ao enfrentamento dos países árabes. Agora, essa guerra ideológica, né, que os Estados Unidos travam no Brasil, derrubando inclusive o governo do Jango, ela trouxe consequências muito sérias ao Brasil, porque no regime militar nós tivemos as torturas, os assassinatos, e de um lado a esquerda também foi para a luta armada. Qual a avaliação do senhor deste período de tortura, de assassinato, e do outro lado a luta armada no Brasil? O que acontece nessa virada, quando os militares subiram ao poder? Em primeiro lugar, quem viveu isso, e eu vivi, 64, ninguém acreditava que eles ficariam um ano no poder, porque era tamanho o disparate, por isso que é bom a gente nunca desconfiar dos disparates, viu? Os disparates acontecem, mas era tamanho o disparate que todo mundo acreditava que eles iam fazer eleições dentro de pouco tempo. Aliás, eles, quando chegaram ao poder, eles não implantaram imediatamente a sua face mais cruel. Eles mantiveram durante muito tempo uma aparência democrática, tanto que, eles fizeram, de certa maneira, o Congresso Nacional votar no Castelo Branco como o continuador do mandato do Jango, como se tudo fosse voltar depois à normalidade. Com o tempo, eles foram se fortalecendo no poder, e principalmente foi se fortalecendo uma tendência mais dura e cada vez menos nacional, cuja expressão mais cabal hoje são esses militares que apoiaram Bolsonaro. Então, com o tempo, foi se formando uma coisa diferente, entende? E que teria um curso diferente. Então, é importante a gente pensar essas fases depois de 64. Em 66 é que os partidos, o PTB continuou existindo, de 64 a 66, e aí foi endurecendo aos poucos. E todo mundo imaginava que eles não durariam no poder. Quando em 64, quando em 66 eles dissolvem os partidos, quando também as suas propostas econômicas não dão resultado, porque a crise econômica avançava, a inflação era bastante aguda, o desemprego, e a crise não apresentava alternativas para o conjunto da população. Começou a haver um mal-estar
cada vez maior. E esse mal-estar se alastrou por vários setores da sociedade. Esse mal-estar que se inicia, não que não tivesse havido mal-estar em 64, mas em 64 havia a expectativa de que eles se retirariam. A partir de 66, passou a se entender todas as lideranças políticas do Brasil, inclusive até aquelas que haviam apoiado o golpe, como Carlos Lacerda, que vai propor em 66 a Frente Ampla, com Juscelino e com Jango, que já se dera conta que os militares não sairiam. Então, aí começou a haver um clima, que era um clima de que temos que nos organizar para resistir. E esse clima vai amadurecer muito entre 66 e 68, quando, em 68, eles editam o ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 68. Aí esgotavam as possibilidades de digamos assim, de um embate à luz do dia contra o regime militar. Ele assumir a sua face mais cruel, mais dura, e isso cria um ambiente em que muitas organizações e muitas pessoas se dispõem a ir para a luta armada, para, enfim, fazer um confronto com o que era inevitável, um grupo de intolerantes que havia assumido o poder e que não oferecia nenhuma alternativa, nem econômica e nem política para a sociedade. Nesse período, foi o ano que eu me formei, né? E estava fazendo um pós-graduação já em 69 e já estava pensando em sair do país para estudar, porque eu tinha na minha ideia a formação acadêmica, né? Porque me dedicara muito a essa formação acadêmica. Então, eu continuava dando todo o apoio já em 69, eu já saíra da militância, já estava formado, trabalhava, então eu continuava dando todo o apoio. Meu grupo de referência, todo mundo sabe, não é? Era o grupo que vinha do Partido Comunista, né? Bom, então, só para dizer que também nesse período as tensões no país aumentam muito, e eu já estava de saída, e realmente, em final de 69, eu vou para o Chile. E aí eu vou morar no Chile e fazer o mestrado no Chile, que é um longo mestrado, e de onde só saí em razão da crise do governo Allende também, né? Então, nesse período, que é o período 68, já 69, eu já estou, digamos assim, saindo da política estudantil, iniciando uma nova fase da vida, né? Nessa fase, ainda também não há cogitação de reorganização política no Brasil, porque vivíamos a fase mais escura da ditadura. A alternativa daqueles que foram para o combate, eu não participei da luta armada, não, mas reconheço que aqueles que foram merecem o nosso respeito, porque foram pessoas que se dispuseram a dar a própria vida em defesa da restauração democrática do país. Portanto, acho que merecem todo o respeito dos democratas brasileiros. Bom, e aí, em 70, eu vou para o Chile, quer dizer, já em 70 começo a minha formação no Chile. Bom, o Chile é exílio, né? Exílio entre aspas, eu não fui exilado, fui, claro, tensões, tudo. Quem não sofreu tensões? Quem não foi um dia chamado no DOPS e não prestou esclarecimentos? Todos nós passamos. Uns ficaram, outros ficaram e foram presos, e outros nunca mais voltaram. Então, quando se conta todos os que foram atingidos pela ditadura, dificilmente alguma família das grandes cidades brasileiras escapou disso, né? E aí no Chile o senhor vai estudar, né? É um autoexílio, né? E também vive aquela efervescência política no Chile, né? Como é que era a vida do senhor no Chile e também essa efervescência política no Chile de Allende? Olha, é uma coisa que é inenarrável, né? Porque saímos aqui de um regime obscurantista, não é? E chegamos no Chile. Eu cheguei no Chile, o presidente ainda é o democrata Frei, mas era um regime de liberdades. Aí podíamos contemplar, inclusive, as fileiras de passeatas, de manifestações de vários partidos, né?
e a apoteose da vitória do Allende, né? Que é alguma coisa que eu só fui sentir da mesma maneira e com a mesma emoção agora, no dia da posse do Lula, porque foi uma apoteose na cidade de Santiago, porque era uma vitória difícil. O Allende não tinha ganho no primeiro turno, ele teve que passar por um escrutínio, inclusive parlamentar, em que a democracia cristã dividiu-se, mas assegurou a sua posse. Mas a posse do Allende, aqueles momentos entre a vitória e a posse, são momentos apoteóticos e de grande efervescência, e para onde afluíam gentes de toda a América Latina para o Chile para vivenciar aquele momento. A minha escola chamava-se Escola Latino-Americana de Estudos Econômicos. Então, eram gente oriunda dos vários países da América Latina vivenciando aquele momento, né? E com uma visão na formação muito marcada, claro, pelo pensamento dos economistas que eram conhecidos na época, que eram estruturalistas, que eram Celso Furtado, Aníbal Pinto, Maria da Conceição Tavares, foi minha professora nesse período, e que, enfim, procuravam dar uma visão para nós do papel do economista e da economia desenvolvimentista. A Maria da Conceição até hoje diz: o economista que acha que exerce a profissão sem ter um mínimo de senso ético pode ser tudo, mas não é economista. O economista tem um compromisso com o processo de desenvolvimento da sua sociedade. Então, eu posso dizer que estudei numa das melhores escolas na época de formação profissional, fiz curso com a CEPAL, e na época o mestrado levava-se 3 anos para fazer o mestrado, era um longo período, né, de estudo. E eu dava aula, enquanto trabalhava, dava ali e recebia uma bolsa da OEA, que na época era quem ajudava a escola latina, era a Agora, OEA. no Chile também, dentro dos economistas, a gente tinha o Teotônio dos Santos, tinha essa galera que depois também vai formar o PDT, né? O senhor teve contato com o Teotônio no Chile, com esse pessoal, não? O meu contato, não tinha muito. Eu conhecia o Teotônio, sim, porque os núcleos acadêmicos eram diferentes. O Teotônio operava e trabalhava numa outra, que eu esqueci o nome agora, veio a ser depois grande amigo meu, muito ligado, lamentavelmente nos deixou, mas deixou uma boa obra de referência, né? Mas no Chile, ele e o Rui Mauro Marini constituem um núcleo, que eu diria, um núcleo de resistência militante mais visível, né? O grupo da CEPAL Escolatina, onde pontificava principalmente a Maria da Conceição Tavares, e também o Serra. Eu fui, inclusive, ajudante do Serra na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, já em 70. Era um núcleo que, embora tivesse posições políticas, eram não militantes, eram posições políticas mais acadêmicas, mas comprometidas do ponto de vista da transformação do país. Mas tinha, além desse, tinham vários outros grupos também, já lá pelas tantas, tinha mais de 5.000 exilados em Santiago, e cada um constituía os seus núcleos de referência, de formação, tinham várias organizações políticas também, porque vinham de várias experiências também da luta armada, ou do Partidão, ou do PCdoB, ou da esquerda católica, né? Que, aliás, se juntaram com o PCdoB. Então, na verdade, a minha vivência no Chile foi uma vivência puramente acadêmica e política, por estar participando, né, ainda que à distância, daquela experiência da tentativa de construir o socialismo em liberdades, né, em um regime pluralista e com um líder de uma capacidade de direção, de humanismo, de uma coisa contagiante, que era o Salvador Allende, né? Um homem de uma dignidade, de um reconhecimento. Mesmo os setores de esquerda que não o apoiavam, que na época se inclinavam mais para a luta armada, como, por exemplo, o movimento de esquerda revolucionária, que era o MIR,
muito influenciados pelos chamados cubanos, mesmo esse grupo jamais atingiu a pessoa do presidente. E muitas vezes eram chamados até para fazer a sua segurança pessoal. Então, era um clima de grande unidade do conjunto da sociedade progressista chilena, né? Então, isso é indiscutível que a gente aprende muito, e eu acho que eu aprendi muito também, porque naquela época a Universidade chilena ela também firmou convênios com a Universidade de Havana. Eu tive a oportunidade de estudar com professores cubanos, que eram professores de história e que discorriam muito, inclusive, sobre a experiência da Revolução Cubana, que, para mim, através das leituras que eu havia feito naquela época, eram leituras muito superficiais. Aprendi, por exemplo, com eles, que o importante, entende? O importante não é a doutrina, o importante são as raízes. E eles diziam, por isso, que o movimento que fez a Revolução era 26 de julho. Eu posso dizer que isso me influenciou muito para apoiar o Brizola quando da criação em Lisboa do Partido Trabalhista, né? Foi o encontro de Lisboa, porque essa vivência no Chile, associado às dificuldades que nós tínhamos tido no Brasil, né? me trazia assim, à luz essa ideia de que nós tínhamos que voltar às origens, tínhamos que voltar aos valores nacionais, às lideranças nacionais, coisa que a elite brasileira não principalmente depois do golpe, ela se influenciava muito por doutrinas, que eu diria, doutrinas europeias, mas que tinha pouca vinculação com a realidade latino-americana, o que não é verdade em outros países da América Latina, até porque a presença indígena na América Latina é muito forte e seria absolutamente inviável imaginar que se construiria Partido Progressista ou alternativas nacionais que não passassem por raízes nacionais. Então, Que é a tese antropológica do Darcy Ribeiro, né? Que ele discute é na a sua tese tese. do Darcy, exatamente a tese do Darcy, que ia longe nisso, tanto na procura das origens, ele ia lá para o iberismo, o Darcy era fantástico nisso, ele sempre dizia, povo brasileiro é o único povo no mundo, dizia, ele fala assim, ligeirinho, é o único brasileiro no mundo que tem condições de levar adiante a experiência civilizatória dos gregos, porque só no Brasil nós temos essa maravilha de gente, toda diferente uma da outra, cada qual mais bonita que a outra, e que já veio diferente de Portugal. E aqui, então, nós conseguimos ver que esse é um fator de mudança, de transformação. O Darcy eu não convivi, mas tive muitas vezes com o Darcy, enfim, no PDT, mesmo quando ele estava em Brasília, né? É uma figura extraordinária. Bom, e com isso encerra-se a minha vida no Chile, né? E eu já um pouco antes do golpe, inclusive eu saí do Chile, porque eu já estava com muita dificuldade financeira. Eu fui dar aula na Universidade do Chile e havia uma dificuldade grande na época, né? E eu passei alguns meses sem receber e aí eu fiquei sem condições de sobreviver no Chile. Estava sobrevivendo à custa de amigos. O senhor voltou para o Brasil? E voltei para o Brasil. E graças, inclusive, a esses amigos, a Maria da Conceição Tavares e vários outros colegas que haviam feito mestrado comigo e que moravam em Brasília. Então, eu consegui com eles, na época, ir para Brasília. Eu, em 73, então, saio do Chile e venho para Brasília, onde, então, fui trabalhar no IPEA, não é? E por onde eu me aposentei, e fui trabalhar também a convite do Edmar Baixa na Universidade de Brasília. E aí, enfim, tive uma experiência também profissional, né, muito boa, muito interessante, e que se arrasta ali até os anos 80, né, porque eu fui demitido depois da minha aventura no Congresso de Lisboa, eu fui sumariamente demitido, porque na Como é época... que começa exatamente essa questão de Lisboa? Como é que começa as articulações do encontro dos trabalhistas exilados com os trabalhistas brasileiros?
que é a retomada do PT. O Brasil vivia a discussão da anistia, né? Como é que o senhor se envolve e a visão do senhor do encontro de Lisboa? Bom, há um antecedente. Quando o general Geisel encaminha um projeto de abertura, a famosa abertura lenta, segura e gradual, um grupo no Brasil, que, aliás, eu tinha afinidade, porque tinha essa afinidade do Chile, é um grupo liderado pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Almino Afonso. Isso era os anos 76, eu acho, né? Eu morava em Brasília, fui contactado por eles para que a gente fundasse um partido socialista. Chegou a haver, inclusive, os estatutos, discussões preliminares. Quem liderava isso era o Fernando Henrique Cardoso, em torno do SEBRAP, em São Paulo. Articulações, muitas conversas, e havia uma... Eu estava muito inclinado a participar desse movimento, porque eu nunca tinha participado do MDB. Aqui no Rio Grande do Sul, o MDB, embora tenha dado grandes valores e grandes figuras, o MDB nunca foi muito bem visto na sua fundação. Aqui dizia-se de quem aderiu ao MDB que eram bigorrilhos, que era uma expressão meio pejorativa, né? Porque tanto que o Brizola também não via com bons olhos essa adesão ao então MDB. Mas bem, em 76 há uma gestação, discussões no país inteiro, o país começa a levantar. Eu já tinha uma certa liderança assim na minha área, né? Como economista, eu era presidente do sindicato de economistas, depois fui presidente do conselho dos economistas, e estava ali, sou um velho militante, vamos voltar à carga, né? A luta pela redemocratização. Isso aí vai até início de 78, essa movimentação em torno da construção de um partido socialista que tinha hegemonia de São Paulo, com Almino. Tive várias vezes lá, inclusive com Almino Afonso. Enquanto isso, claro, também em São Paulo havia toda uma gestação de outra alternativa já circulando em torno da criação também de um partido que não aceitava o Fernando Henrique. Até aí, não se falava ainda em Brizola nem em PDT, ou renascimento do trabalhismo. Como eu te falei, o trabalhismo no Brasil ele ocorreu como movimento, como realização histórica. Ele teve dificuldade de se instituir como uma teoria capaz de formular alternativas, entende, que fossem de organização, disso, daquilo. Nunca teve um centro acadêmico de referência. Bom, aí ocorre que o Brizola, eu não me lembro exatamente se foi em 77 ou 78, é 77 que ele sai do Uruguai, vai para os Estados Unidos, e aí ele já nos Estados Unidos começa a conversar com o pessoal do México, o Julião, o Neiva Moreira, que estava lá, o Teotônio dos Santos e a Vânia, e já o Brizola, como dizia o Betinho, né? Se ele chegar em Marte e tiver marciano em Marte, no outro dia ele já está fazendo uma articulação para o exercício da política no bom sentido. É um líder, né? Então ele já começa as suas negociações. E, em seguida, ele vai para a Europa, em busca também de contatos com os núcleos, que eram os núcleos de exilados que estavam na Europa. Aí tinha um núcleo grande em Paris e tinha um núcleo grande em Lisboa. Ele, inclusive, forma um cabildo em Lisboa de um conjunto de pessoas, ainda vive entre eles um trabalhista que mora em Brasília, muito meu amigo, que é o Michel, o Jorge Michel. Também, naquela época, estava a Moema Santiago, em Lisboa. Faziam parte do cabildo, era muita gente que morava em Lisboa. E vai também, início de 78, ele vai a Paris. E, por uma série de razões, eu estava em Paris naquele momento. E estou lá com Trajano Ribeiro um dia, e o Trajano Ribeiro, junto com Miguel Bodeia, também tinha um outro que virou deputado depois, que era o Cid, e o Trajano diz, olha,
o Brizola está chegando hoje em Paris e nós podíamos ir lá buscá-lo. Ele está aqui, vem fazer conversações com Arraes, com Zé Maria, com a colônia de exilados, e a gente podia ir lá conversar com ele. Bom, aconteceu isso, fomos buscar o doutor Brizola e a dona Neuza, os levamos para o hotel, e ali ele ficou alguns dias, né, conversações de todo tipo, né? O Brizola sempre foi muito reservado, as conversas, digamos, de alto nível com ele sempre subia com a Arraes, com outras lideranças, mas estava sempre lá conversando com a gente, e aí foi se gestando naquele momento no hotel, esqueci agora o nome do hotel, foi se gestando a hipótese de se fazer, então, um encontro no outro ano em Lisboa para que houvesse um encontro dos trabalhistas ainda no exílio, porque não houvera a anistia, e esse encontro daria início à retomada do PTB no Brasil. Bom, ali foi se constituindo, então, essa primeira nucleação. O próprio Brizola até me pede, na época, que eu faço uma série de contatos no Brasil com deputados, com personalidades, né, com vistas a avaliar a possibilidade de eles irem a Lisboa para essa reunião do reencontro do trabalhismo. Então, foram ali naqueles dias, eu não me lembro, era muito frio, imagino que era inverno, né? Deve ter sido os meses de, talvez, março ou fevereiro, né? Que vai se gestando ali. Quem deve lembrar muito bem disso é o Trajano também, porque participava e tinha uma ligação até familiar com o Brizola, né? Então, ali vai se gestar. O Miguel Bodeia tinha ali um papel muito importante também, porque o Miguel já tinha um amadurecimento da questão teórica do trabalhismo bem adiante da nossa. E ele procurava, para o pessoal com mais sensibilidade, essas questões doutrinárias, já procurava nos mostrar a importância do trabalhismo no Rio Grande do Sul como uma doutrina de caráter reformista e que foi capaz de realizar um projeto de desenvolvimento muito anterior ao Vargas, entende? Quer dizer, embrionariamente anterior ao Vargas. Hoje há um livro que se chama Gaúchos e Paulistas na Construção do Mundo Moderno, que é escrito por um rapaz que estava lá em Paris nesse período, que é o Luiz Roberto Targa. É um economista, historiador, e ele mostra a experiência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul do período republicano, com Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros e Vargas. A partir de 28, Vargas é governador. E essa experiência de desenvolvimento que custou duas guerras contra aqueles que não aceitavam no Rio Grande do Sul um projeto de transformação da economia rio-grandense sustentada pelo Estado como um vetor da promoção do desenvolvimento e construção da cidadania. Então, esse vetor, que era muito importante na formação do nacional desenvolvimentista do Vargas, ela foi muito bem interpretada pelo Miguel Bodeia. Hoje já tem uma estruturação melhor, ainda muito carente de uma obra completa que mostre tudo isso. Muitas vezes até os nossos próprios companheiros não se dão conta, principalmente depois da construção do PTB, do PDT, ele girou muito em torno da figura do Brizola, às vezes do Getúlio Vargas, principalmente no Rio de Janeiro, o núcleo varguista, que se centra principalmente no pessoal da Petrobras, porque eles reconhecem no Petrobras, no Vargas, não só o fundador, como o grande defensor da política de petróleo. Então, eles valorizam o Getúlio. Mal sabem eles que o Getúlio não tirou aquelas ideias da cabeça dele. Essas ideias são as ideias do republicanismo gaúcho em curso desde os primeiros anos da República e que, para efetivação, custaram duas guerras sangrentas no Rio Grande do Sul, na qual os defensores do atraso foram vencidos. E quem ganhou foram os republicanos rio-grandenses, que eu chamo de republicanos radicais, cujo herdeiro ou cujos herdeiros são Vargas e Brizola.
O Brizola recolhe essa experiência toda dessa experiência. Bom, então, nem sei mais a quantas andamos. E isso tudo vai se encontrar em Lisboa, né? Essas Sim, teses, tudo, né? certo, certo. Então, há o encontro de Lisboa, tenta-se levar o maior número de pessoas, né, que pudessem apoiar esse projeto de reconstrução. É importante aí que se diga o seguinte: aquela ideia que eu comecei a falar do Partido Socialista, que nascera em 76, ela praticamente é abandonada quando o Fernando Henrique decide entrar para o MDB e lança a candidatura dele como não é suplente, ele era uma sublegenda do Franco Montoro na eleição de 1978. E aí o Fernando Henrique, sem dar maiores esclarecimentos, até os que o acompanhavam naquele projeto, ele escreve um artigo na Folha de São Paulo, chamado Os Caminhos da Oposição, em que ele mostra que a hora era de cerrar fileiras com os liberais, para que os liberais comandassem essa transição à democracia. E, com efeito, acaba indo para os liberais. Entende? Ele vai primeiro para o MDB, depois vai criar o PSDB. O que distanciou muita gente dessa tentativa de construir o Partido Socialista para o Partido Trabalhista, né? Que muita gente desistiu, né? Claro. Agora, senhor Paulo, é o seguinte: em Lisboa se encontram várias correntes políticas. Os trabalhistas autênticos, né, do velho PTB, né? Parte da luta armada no Brasil, né, que está em Lisboa. Principalmente que estava principalmente o pessoal que estava em Lisboa, que era oriundo da luta armada. Parte da intelectualidade, né? Parte da intelectualidade, vários intelectuais, né? Como é que é a junção dessas correntes todas num encontro político fora do Brasil, em Lisboa? Me conta os bastidores desse encontro, senhor Paulo. Olha, é difícil, até porque muitos não se conheciam, né? E eram grupos de gerações diferentes, de formações diferentes. Então, eu posso dizer que aquilo foi, na verdade, foi uma espécie de cometa, entende? Que passou na nossa vida, né? Ali, eu me lembro de uma passagem a propósito dessas divergências, né? Está o Brizola discursando. O Brizola teve um papel fundamental nisso, porque nós não escutávamos o líder falando já há muito tempo. E o Brizola, realmente, quando falava, praticamente nos deixava pressionados, né? Porque tinha uma visão, não só do Brasil, mas visão do mundo atualizada. Já porque também ele reavaliara muitas das suas questões, mas ele, no seu discurso, né, lá na abertura, ele diz assim: bom, então agora nós estamos preparados para a retomada do PTB, mas será um PTB sem os vícios do passado. Aí o Zé Maria Rabelo, que morava em Paris, mas tinha ido ao encontro, faleceu recentemente, companheiro. O Zé Maria grita lá de trás: bom, mas se é o PTB sem vícios, então é a UDN. Então, não, vamos manter o PTB com os vícios. É aquela gargalhada, né? Mas, na verdade, o Zé Maria, casualmente, eu conhecia, porque ele também tinha uma livraria e morava no Chile, né, na época do Allende. Mas a grande parte dos que participaram, não havia grandes articulações, porque não havia muita clareza do que se fazer. Ainda estávamos à espera da anistia, à espera das missões, entende, que nos aguardavam. Mas a Carta de Lisboa, de certa forma, sintetizou essa vontade de fazer um partido que fosse mais articulado nas suas propostas de poder e que não corresse o erro de ficar isolado na cúpula do governo sem articulação e que, ao mesmo tempo, nesse esforço, que seria um esforço de organização popular, recolhesse o que são expressões do povo brasileiro. Então, começa a se falar em negro, começa a se falar em índio, o Brizola fala muito em criança, que eram, na época, falar nisso, nenhum político no Brasil falava coisas do gênero, né? E, ao mesmo tempo,
sim, o Brizola sempre pendia muito para a defesa do nacionalismo. Inclusive, depois, quando ele vai criar o partido no Brasil, quando nós fizemos aí, eu não sei se foi no Tiradentes, e a criação do partido, o nome que o Brizola queria para o partido não era PDT. O nome que o Brizola queria era Partido do Nacionalismo Democrático Trabalhista, porque ele não queria abrir mão do nacionalismo. As novas gerações, na época, já em Lisboa, mesmo quando chegou ao Brasil, até porque o nacionalismo tinha saído de cena, não aceitam muito. Há até uma eleição em plenário, o Brizola perdeu, entende, a sua proposta de não sabia Quem disso? defendeu a Não. tese do PDT para Ele ser PDT? perdeu em Isso plenário. aí. Mas quem defendeu a tese para ser Eu, PDT? O eu, senhor? euzinho. Certo, certo. Eu defendi. Olha, eu vou te dizer o seguinte: me arrependo, viu? Me arrependo. Acho que o Brizola tinha razão. É porque, na época, como nós estávamos muito focados para a redemocratização, e já como nós não tivemos a vivência no nacionalismo, a minha geração não teve. Nós já entramos na política quando já tinha caído o Jango e o Getúlio já tinha morrido há 10 anos. Nós não percebíamos a importância disso. Então, até a minha geração e vários dos que participaram da luta armada não éramos muito favoráveis. Hoje eu me dou conta que eu estava errado. Se tivesse que fazer, eu ia defender a tese do Brizola, porque eu acho que jogamos nas mãos da direita uma bandeira que sempre foi nossa no Brasil, que foi o nacionalismo. E eles recolheram a bandeira e está difícil de tirar deles, entende? Aí Mas, depois o enfim, só... senhor, o Brizola volta para o Brasil, perde o PTB, tem que criar o PDT e tal. Tem o governo do Rio, o senhor vai trabalhar com o Brizola, né? Como é que é trabalhar com o Brizola? Olha, claro, tem várias e muitas mediações, né? Eu insistiria em dizer que houve um momento que foi importante, que é o momento da fundação do partido, que foi muito difícil, né? Era pouca gente, as exigências legais na época eram muito grandes, o partido tinha que estar inscrito para poder convalidar a candidatura do Brizola no Rio, tinha que estar inscrito em pelo menos 9 ou 10 estados, não me lembro exatamente agora, e para que isso acontecesse, também deveria ter candidatos nesses estados, de governador a vereador, porque as eleições de 82 foram eleições gerais, era uma doideira ter candidato. Não era prefeito, não, mas era de governador e deputado estadual. Bom, e foi um desafio. Quer dizer, o dia, me lembro bem, numa reunião em Santa Teresa, onde o Brizola tinha reunião, e ali estava a velha cúpula, né, dos amigos antigos dele. Estava já isso em 80. Já nessa época, o Alceu Colares, inclusive, parece que já se achegara ao partido, não me lembro bem. Mas ali estava o Neiva Moreira do Maranhão, estava o Wilson Fadul do Mato Grosso, estava o Lisânias Maciel, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, estava o Julião nessa reunião, estava o Darcy Ribeiro. Bom, aí o Brizola, é verdade, criar esse partido, criar é fácil, o difícil é montar, né? E aí veio a tarefa de sair cada um e montar o partido na forma da lei. E Dotel veio para Santa Catarina, e Dotel muito sempre com muito humor, disse, não, mas eu não sou de Santa Catarina, com efeito ele não é, nem conhecia ninguém aqui, mas ele havia sido eleito por Santa Catarina com o apoio do Jango e a sua esposa, se não me engano, que ainda vive, é catarinense. E o Brizola disse, olha, te vira, você foi deputado por Santa Catarina. Foi vice-governador de Santa Catarina. Não, eu não sei se ele foi vice-governador, eu não lembro bem, mas eu me lembro que daí ele arranjou o Manuel, que até hoje é o homem forte do PDT, ele pode contar melhor isso, entende? E que o ajudou nessa tarefa.
Eu estou ali pensando que eu ia ficar livre disso, afinal de contas, eu era um guri ainda, no meio desses... eram mitos para mim, né? Você imagina o que não significava eu ali sentado nessa mesa, né? E aí o Brizola, bom, e tu aí, Netinho, tu vai para Goiás, vai fazer o partido em Goiás. Eu digo, mas eu não sou goiano, governador. Disse, não, mas você está em Brasília, é ali do ladinho. Bom, isso me custou 3 anos de trabalho duríssimo em Goiás e muito sacrifício, mas eu fiz o partido, levei para ele em vésperas de 82, tinha mais de 60 municípios organizados, entreguei a ficha toda, e aí eu disse, governador, nós só temos um problema, não acho um candidato a governador, porque está difícil. Lá tem um governador, que é o tal de Íris Rezende, que tinha sido cassado, ele tem 85% das preferências. Ninguém quer se meter nisso, né? E aí o Brizola disse, bom, então, Tim, tem que ser tu mesmo. Faz um manifestozinho que eu assino, entende? Te apresentando como... E lá tive que eu ser candidato, entende? Não digo a contragosto, porque, enfim, mas era para preencher uma função legal. Na época, eu fui candidato e o partido compareceu, tive presença, tem a sua história marcada em Goiás, em 1982. E todos conseguiram organizar o partido. Em alguns casos, inclusive, eu até fui chamado a ajudar aqui ou acolá. Fui no Maranhão, fui no Pará, a pedido do Brizola, ajudar as tarefas finais, né, de atas e cartório, aquelas coisas que eu já estava bastante experiente, né? Então, Agora, antes da ida para o Rio, na verdade, teve esse momento, foi um momento muito difícil para todos nós, porque não tínhamos dinheiro, não tínhamos liderança, política depende de canais tradicionais que não tinham, e havia uma tese que dificultava a nossa ação, era chamada tese da unidade das oposições. Era uma tese defendida no MDB, mas com apoio da esquerda do Partido Comunista e o PCdoB, que diziam que não era a hora de formar partido, a hora era de apoiar os liberais até o momento da queda da ditadura. Eles acreditavam que as meras eleições não marcavam o fim da ditadura. Nós pensávamos ao contrário, e, no fim, o PT também aderiu à nossa tese. Era hora, sim, de afirmar nossa presença no cenário político, que, aliás, ajudaria a levar mais adiante o processo de redemocratização, que, de outra parte, acabaria ficando nas mãos dos liberais. Então, essa luta ideológica, eu tenho escrito, escrevia muito na época, artigos foram publicados, eu não sei, tem alguns que eu ainda tenho, posso te mandar, né? E que era a contestação a essa tese, entende? Que mostrava que o nosso caminho, que era um caminho da organização do povo e que visava criar uma alternativa partidária independente dos liberais. Tivemos muita dificuldade, mas, felizmente, cumprimos os requisitos, todos saíram-se meio mal das eleições, é verdade. O único que saiu bem foi o Brizola. que E é quase todos... surpreendente ele ganhar o governo do Rio, né? Embora ele tenha sido o deputado mais bem votado da história do Rio, né? Mas É, era improvável a vitória do Brizola. era, Mas o era. Brizola monta o PDT, faz um extraordinário governo no Rio de Janeiro, nosso primeiro Sim, governo foi extraordinário, sim. e o Brizola tem a grande chance de chegar à presidência da República em 89, a grande eleição do Brizola. É, E eu é. sei por que o Brizola não ganhou, não foi para o segundo turno. Qual é a avaliação do senhor? O que aconteceu de o Brizola não ter chegado ao segundo turno e, consequentemente, ter sido presidente do Brasil? Olha, tem um programa na televisão aí desses canais que eu tenho vários que eu gosto de ver, mas tem um que eu gosto de ver, chama-se Mayday. Esse programa é um programa de investigação sobre acidentes aéreos, né? E é muito interessante, porque é uma verdadeira investigação policial quando ocorre um acidente de avião, né? E, enfim, ali a gente aprende muita coisa, né? Em razão dessas experiências vividas, né? Primeiro, quando um avião desses grandes cai, a primeira hipótese, entende? É ver a idade de quem está no comando, né? Porque
muitas vezes, aqueles que já estão com mais idade, eles confiam demais na sua experiência e confiam demais, enfim, nos procedimentos. E os jovens não têm experiência, então padecem, às vezes, da falta de experiência, né? Bom, isso por um lado. Por outro lado, também, sempre que um avião cai, além dessa coisa de quem está no comando, uma coisa é certa, nunca é um único fator que leva à queda de um avião, é uma conjunção de fatores. Então, é difícil responder o que levou à derrota do Brizola em 89. É um conjunto de fatores. Começando, acho eu, isso é uma opinião minha, posso estar enganado, né? É que ele vai disputar com um jovem, audacioso, entende? O comando da esquerda, que está no auge, na sua vitalidade, saindo, inclusive, de grandes eventos que marcaram a sua liderança. E isso dá uma diferença nos ritmos, que são os ritmos de campanha. E eu me lembro do Brizola jovem aqui nas suas campanhas, falam muito, eu não lembro, falam para governador e prefeito, né? Eu acho que já colhemos o 89 com um Brizola excessivamente cauteloso e, por outro lado, também já um pouco cansado desse processo todo, entende? Era um homem, não me lembro que idade ele teria em 89, mas já devia estar passando dos 60, né? Enfim, mas não quero dizer que é isso, não. Eu quero dizer que há um conjunto de outros fatores. Entre outros fatores, que eu diria, em 89, nós não tínhamos ainda uma estratégia muito clara como enfrentar as demandas, as exigências do eleitorado. Nós estávamos fora da política, completamente fora, fora da política cotidiana. Não é? Aquele momento era um momento em que o país já começava a mergulhar na inflação e o PT, por exemplo, tinha um instrumento de intervenção que eram os sindicatos. Ele nascera nos sindicatos. E a inflação dava aos sindicatos uma oportunidade que era de crescer junto ao povo, aos trabalhadores, com as chamadas lutas pela reposição dos salários. Isso aí alimentou muito o PT durante a década de 80 e também depois. A luta econômica, em última análise, ela avalizava e fortalecia a candidatura do PT, que, de resto, era uma candidatura que tinha vínculos na igreja, tinha vínculos sindicais, grande parte da academia, da inteligência, porque o PT nasce, de certa forma, com um bafejo da inteligência que havia criticado os governos nacional-desenvolvimentistas por populistas. Bom, isso, se não outros. Mas, bem, então, esses fatores, eles fortalecem muito. E eu dou um exemplo, né, que eu, inclusive, eu já havia enfrentado em 82, né, quando fui candidato em Goiás. O PT fazia campanha com coisas muito materiais, muito concretas. Eu digo, a reposição salarial, nosso sindicato, e tinha, inclusive, apoio dos sindicatos nisso, que eram estruturas, naquela época, já fortes, mesmo apesar da ditadura. Nós falávamos em educação, nós falávamos em fortalecimento da soberania nacional. O nosso discurso era muito avançado para a conjuntura que vivíamos. Nós tínhamos um discurso político, o PT tinha um discurso economicista, que ficava mais ao alcance das grandes massas trabalhadoras. Claro, tem vários outros fatores que pesaram também sobre isso, mas eu diria que nós, naquela época, nós estávamos com uma linguagem muito avançada. Hoje, por exemplo, eu vi ainda hoje o Lula falando em escola de tempo integral. Não, escola de tempo integral, entende? Naquela época, todo mundo era contra, até o PT era contra, porque dizia que era muito caro, não sei o quê. Então, nós estamos falando uma outra língua,
O senhor é carioca, mas criado no Rio Grande do Sul, acompanha a Sou. trajetória do Brizola, né, de uma forma fantástica, encontra Brizola em Lisboa, ajuda a construir o partido, trabalha com... Para o senhor, em poucas palavras, quem é o homem Leonel Brizola? Olha, é a maior liderança política que eu conheci na minha vida, e eu estou beirando os 80. Começando pela sua, pela sua, pela sua coragem. Era um homem de grande coragem e determinação, mas que levava a que não fizesse dessa coragem um fator de grosseria. O Brizola era um gentleman, entende? Ele conseguia associar momentos, digamos assim, como aquele que ele deu um murro no Davi Nasser, num aeroporto do Rio de Janeiro, com gentilezas, entende? De todo tipo, de toda forma, como, inclusive, aquela que ele, vindo depois do exílio, ele mesmo disse que não tinha nenhum sentimento de revanche e se dispõe até a falar com o presidente Figueiredo. Então, eu acho que, para mim, Brizola foi um grande líder que expressou, sobretudo, o espírito rio-grandense de luta e brasilidade e que fez o possível na sua vida para mudar o curso da história do Brasil a favor dos trabalhadores, do povo brasileiro. E qual foi a última vez que o senhor viu o Brizola? Qual foi o seu último contato com o Brizola? Eu tive a última vez com Brizola em 94, porque aí era uma outra situação. Eu estava em em Distrito Federal, em Brasília, e o partido lá estava muito dividido, né? E com muitos problemas. Já nessa fase, o próprio, que era um homem forte em Brasília, que era o Maurício Correia, já saíra do partido, porque ele decidiu ser ministro do Itamar Franco, da Justiça, e depois foi para o Supremo e saiu do PDT, e o PDT ficou um pouco à deriva. E aí chegaram as eleições de 94 e, no fim, com o Michel e o próprio Brizola, eles me pedem para concorrer a governador do Distrito Federal para impedir uma divisão do partido, que estava muito dividido entre apoiar o PT e apoiar o governador Roriz, com quem, inclusive, eu tinha muito boas relações, porque eu trabalhei com o Roriz e fui secretário de Estado dele. Então, tinha uma boa vivência, uma boa presença em Brasília. Então, foi na última vez que falei com ele, foi por ocasião da candidatura, em 94, quando enfim, conversamos, falamos sobre a campanha, enfim, também havia a campanha dele, né? Foram as últimas vezes. Depois, pouco mais tarde, em 98, eu ainda fui candidato mais uma vez a deputado, mas aí eu me aposentei e saí de Brasília. Eu me retirei, passei muitos anos em Goiás e depois me retirei para o interior do Rio Grande do Sul e já não tinha mais nenhuma vinculação política, né? A minha vinculação política é fazer meus programas de rádio, escrever meus livros. Eu sou também, me faço de colunista político aqui em Torres, onde eu moro, tem aqui uma rádio cultural FM. Então, eu me desliguei, ia saber, enfim, da morte dele, com muita dor, porque eu não vivencio mais a política, nem participo do PDT, mas eu sou um trabalhista de coração e brisolista por opção, entende, ao longo da vida. Vou carregar isso pela eternidade, entende? Porque foi onde eu me encontrei politicamente, consegui, inclusive, graças a isso, me botar num centro, digamos assim, político que me deu maior estabilidade em todos os sentidos, né?
evitando um pouco dessa tendência que eu tive dos extremismos de juventude. Não me arrependo de nada, tudo contribuiu para a minha formação, mas em torno da convivência com o Brizola e do trabalhismo, eu acho que eu encontrei um certo equilíbrio que me permite hoje avaliar bem a conjuntura nacional, escrever com serenidade. Foi decisivo. Senhor Paulo, eu gostaria muito de agradecer essa entrevista do senhor, né, para o Centro de Memória Trabalhista, uma aula, né, e com certeza nós vamos estar conversando mais para frente. Muito obrigado pela entrevista e eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu fico muito feliz, né, que a fundação se volte para a memória do partido, né, porque nessa memória nós vamos encontrar não apenas valores, que são valores que devem ser preservados, como eventualmente também algum fio da meada que se perde, né, quando um partido vai renovando as suas lideranças e vai às vezes até perdendo um pouco qual é o fio da sua própria meada originária. Eu sempre digo que a raiz do PDT ela está nos republicanos rio-grandenses da virada do século e que tiveram ali a sua experiência primordial que se imprime em Vargas e que se transfere a Brizola. Então, fico feliz que vocês estejam procurando essas raízes e que eu possa ainda estou aqui, né, tiroteando em retirada com pólvora seca, mas que possa dar minha pequena contribuição, lembrando, inclusive, nomes que são importantes para essa memória, né, pelo menos teórica, como o Miguel Bodé, e do plano político de políticos como o Trajano Ribeiro, meu velho amigo. Aliás, almocei com ele no Rio de Janeiro a semana passada, para matar a saudade. Muito obrigado e estou à disposição aqui. Tá,